Contabilidade não se vende, contabilidade é indicação. Cara, aí a gente abriu de 2014 a 2016 mais de 2.000 clientes só aqui na cidade de São Paulo. Então foi uma loucura pra gente. Aonde eu vou me posicionar? Tá. Então, você que está me ouvindo agora, presta atenção porque essa é a coisa mais importante que eu vou falar do podcast aqui. Posicionamento. Quando eu entro nesse mercado, eu falo assim, quem eu quero atender? Qual é o perfil de cliente ideal que eu quero atender? Imagina que eu sou um escritório, eu mais um sócio, a gente vai contratar mais 2 colaboradores para trabalhar ali, para ser assistente. Quem é que eu posso atender com essa estrutura? Eu posso atender um lucro real com essa estrutura? Não consigo. Eu posso atender uma farmácia, um supermercado que vai me demandar muito? Eu não consigo. Qual é a grande estratégia, qual é a grande sacada para o contador hoje, para o empresário de contabilidade? A grande sacada, se ele quer crescer de forma escalável, certo? É nichar. Seja muito bem-vindo a mais um Mooncast. Esse que vai ser o maior podcast de marketing, vendas e gestão estratégica para você que é empresário de contabilidade. Se você não me conhece, eu sou o Matheus Santos, sou fundador e CEO da Moonflag. Nós somos assessoria de marketing e vendas com mais de 320 clientes ativos. Sou um escritório de contabilidade apenas, tá? Espalhados em mais de 22 estados no Brasil inteiro. Tenho cliente em Portugal, nos Estados Unidos. Cara, se você não conhece o nosso canal ainda, dá uma olhada nos vídeos que a gente tem aqui. São conteúdos que você pagaria com certeza para ouvir sobre marketing, vendas, CRM, montagem de equipe comercial. E esse podcast é muito especial porque eu tô com um dos caras que eu mais admiro no mercado de contabilidade, que é um mercado que eu tô completando 9 anos esse ano. E é um cara que eu conheci desde quando eu estava no escritório de contabilidade, eu o conheci de ver, né? E ele não me conhecia, claro, depois a gente teve o prazer de se conhecer. E eu quero agradecer muito a presença dele aqui hoje, Rogério Fameli. Valeu. Seja muito bem-vindo aqui no Mooncast. Cara, eu tô muito feliz de ter você aqui comigo, de ter você aqui contribuindo, né, com a nossa audiência. Tem muitos clientes da Moonflag que são mentorados aí da ABS, fazem parte dos programas. Mas mais do que isso, cara, eu acho que você traz uma visão para o mercado de contabilidade que eu valorizo, entendeu? E que a gente, acho que se alinha muito nisso no sentido de, a Moonflag, eu costumo falar que a gente tem que valorizar o empreendedorismo contábil. E eu acho que a ABS valoriza o empreendedorismo contábil através dos seus programas. Então vai ser muito legal esse papo aqui, tô muito otimista. Total. Se apresenta aí, se caso tem alguém que não te conheça, fala um pouco do Rogério Fameli. Pessoal, bom, primeiro, obrigado pelo convite aí, é um prazer estar com você aqui, trocar ideia. Eu acho que dentro do mercado contábil hoje é o que eu mais faço, é ajudar empreendedores contábeis em todo o Brasil e a gente ajuda muito através de conteúdo, né? Então esse é o nosso caminho. Sim. Por isso mesmo eu desenvolvi o Contador CEO, depois eu vou até explicar para você qual que é a ideia por trás desse movimento que é o Contador CEO, mas é isso, né? Quem é o Rogério Fameli? Eu entrei nesse mercado há 10 anos, quase junto com você. No mercado de contabilidade? 2014. Né? Trabalhei 20 anos no mercado financeiro, comecei como office boy e finalizei minha carreira como diretor financeiro. 12 anos depois me transformei em diretor financeiro. Chegou um momento que eu queria empreender, eu fui empreender e montei uma boutique de investimento. Estava no momento errado da economia, boutique não deu certo, quebrou. E aí eu tô lá num escritório, nosso escritório de boutique de investimento era uma sala muito parecida com essa, 2, 3 salas assim, Faria Lima, e um amigo me liga e fala, cara, me arruma um emprego no banco. Eu falei, putz, cara, eu já não tô no banco faz tempo e tal. Mas o que aconteceu? Ele era um amigo de faculdade, o que aconteceu no seu escritório? Putz, cara, meu pai faleceu, infelizmente, e o escritório começou a não ir tão bem e, putz, cara, eu já tô desgostoso com o mercado contábil. Então vem aqui, vamos almoçar, vamos bater um papo. Ele veio, a gente conversou e eu falei, cara, explica pra mim o que aconteceu efetivamente. Então, começou a ter perda de cliente, não tinha ação de marketing, não tinha ação de venda para trazer novos clientes e aqueles clientes que confiavam mais na figura do pai, já não confiava tanto na figura do filho, não deu tempo de passar o bastão ali. Sim. Por isso que a gente fala, né, tem que passar o bastão para a nova geração, né, você tem que suceder teu negócio. E aí começou a perder cliente até que o escritório ficou num tamanho bem pequeno. E aí eu comecei a entender por que ele perdeu o cliente, qual que era o perfil de cliente que ele tinha perdido. E aí eu falei, cara, mas me explica aí, esse tipo de cliente, E ele me explicou, cliente grande, indústria, lucro real. Ele me explicou os clientes de médio porte que ele tinha, supermercado, farmácia, padaria. E ele me explicou os clientes de serviço, que eram os clientes pequenos, né? E eu comentei, falei, pô, minha esposa tem uma depilação. Ela é um serviço, ela é um empresário de serviço, provavelmente está no Simples Nacional, eu não sabia nada desse mercado, nada, zero. Provavelmente está no Simples Nacional, né? Vou entender o que ela
tendo o contador, o que o contador entrega para ela e como é que ela paga, qual que é a remuneração que ela dá para o contador, para ver a questão de margem e tal. Ele olhou para mim e falou assim, ó, no mínimo 80% de margem. Aí eu respirei e falei, como assim, cara? E ela você, falou, o cara vindo do mercado financeiro, o cara te solta a informação se dessa. é prestação de serviço, eu vindo do mercado financeiro, a nossa margem era pequenininha, se é prestação de serviço, se ela está no Simples Nacional, o modelo de negócio dela, que é uma depilação, provavelmente 80% de margem. Em 2014, Matheus, tinha uma coisa muito comum no mercado, que era o fator salário mínimo. Certo. Não sei se você se lembra dessa época. Precificação muito baseada em salário mínimo. A precificação baseada em salário mínimo. E grandes escritórios em São Paulo, a precificação era assim, é um salário mínimo. Mas minha empresa vai faturar 10 mil, é um salário mínimo. Sim. Mas eu vou ficar inativo, é um salário mínimo. Era meio salário mínimo, um salário mínimo, 2 salários mínimos, era tudo nesse índice. Então, mas os grandes não trabalhavam no meio salário mínimo. E aí você pegava os médios, trabalhavam meio salário mínimo. E os pequenos trabalhavam um quarto de salário mínimo para começar a brincadeira ali. E eu mapeei tudo isso daí. Então, ela estava no salário mínimo e ele falou, cara, sua esposa é 80%, 90% de margem. Eu falei, tá bom. Então, liguei para ela, vi o que ela tinha e realmente dava uns 80% de margem. E eu falei, ô Irã, por que você não tá rico nesse mercado, cara? Porque olha só, indo daqui, da Faria Lima até a sua casa, ele morava na Vila Sônia ali, indo até a sua casa, eu imagino que tenha milhares de micro e pequenas empresas. Todo mundo é potencial cliente. Todo mundo é potencial cliente. Então é só você prospectar esses caras. E ele falou, pois é, o grande problema é a venda. Aí eu falei, mas o grande problema é seu ou é do mercado? Ele falou, do mercado. Contabilidade é indicação. Aí, Matheus, aí eu olhei e falei assim, opa, tá caindo uma ficha aqui. Se contabilidade é só indicação, existe uma lacuna de venda. Qual é essa lacuna de venda aqui? Se eu aprender a vender num mercado onde só é de indicação, eu ganho o jogo. Sim. Não tem marketing, não tem venda, todo mundo recebe só por indicação. E eu fui atrás de pesquisar sobre esse mercado e aí eu fiz algumas pesquisas e descobri o seguinte, todo mundo era só indicação. Só voltando lá para final de 2013 para 2014, todo mundo indicação. Sim. Aí eu voltei com ele e falei, cara, quero ser teu sócio. Vamos montar um negócio aqui, eu quero ser teu sócio, porque eu vou criar canais de marketing e vendas para a gente operacionalizar isso e trazer clientes. E aí foi quando tudo começou. Então a gente criou vários canais. Então Começou a Arena? Aí começou a Arena. Eu tinha vários canais e esses canais aqui, o último deles era a internet. Então a gente fez alguns canais, deu super certo, né? Alguns canais, mas o último era a internet. E quando chegou na internet, a gente testou o Google. Para minha surpresa, perdemos muito dinheiro, porque palavra-chave, contabilidade, olha o erro do inocente. Só botou a palavra. E a regionalidade, geografia, Brasil. Palavra-chave, contabilidade, geografia, Brasil. O ICP, qualquer um. Se uma criança de 12, 13 anos está fazendo um trabalho de escola, escreve contabilidade, ele clica no meu anúncio. Claro. Então, cara, gastei uma grana, voltamos e aí a gente acertou o modelo. Abertura de empresa. Aí a gente começou a deslanchar. Aí foi como ver o fogo pela primeira vez. É história. O resto é história. Porque aí, cara, aí a gente abriu de 2014 a 2016 mais de 2 mil clientes só aqui na cidade de São Paulo. Então foi uma loucura pra gente. Cara. Aí eu quero contar isso daqui para quem tá assistindo a gente aqui, a história de CAC e LTV. Perfeito. Que essa, para mim, são as métricas principais de quem tá olhando o crescimento e aceleração. Total. E a gente vai falar bastante sobre isso. Essa sua introdução é maravilhosa, hein, cara? Acho que, não sei se você praticou esse pitch aí também e outros, mas essa introdução de storytelling aí é maravilhoso, lugares. Cara. É muito bom mesmo, viu? A história é muito boa, os ganchos são muito bons, o contexto do mercado era realmente aquele e você como uma pessoa que vem e olha isso de fora é um espetáculo, cara. Mas eu tenho uma pergunta clássica aqui para iniciar o nosso papo e daqui a gente vai desdobrar para chegar nesse momento, né? A gente falar de CAC LTV, de crescimento e essas 2 mil empresas abertas aqui. São 10 anos aí, né? Na verdade, você tá em 14, então você vai para 11 anos aí de mercado de contabilidade. E, cara, você hoje é um dos maiores players, eu diria, aí, tanto o cara que conversa com o público contábil, quanto em expressividade, né? A rede de contabilidade que você reuniu, ela tem um impacto nacional muito grande. O que você aprendeu nesses últimos 11 anos, né? Eu tenho certeza que o mercado corporativo te trouxe diversos aprendizados que você com certeza levou para a contabilidade. Mas na contabilidade, sentando na cadeira de empresário contábil, conversando com tantos contadores,
qual é o maior aprendizado desses 11 anos aí quase do Rogério Fameli e aquilo que você falou, cara, se eu não tivesse no mercado contábil, eu não teria aprendido isso. Se eu tivesse continuado no mercado financeiro, eu não teria esse conhecimento que hoje eu tenho por ter entrado no mercado contábil. Essa é uma pergunta muito boa, cara. Na verdade, excelente. O que eu aprendi foi reaprender. Tá. Por quê? Imagina o seguinte. Eu era diretor financeiro de um banco de investimento, tá? E quando você é diretor financeiro de um banco de investimento, você tem tapete vermelho, cara. Você pode pagar os melhores salários, você pode contratar os melhores profissionais, você tá lidando com executivos de alto padrão, eu me reportava direto ao CEO do banco e ao presidente, eram duas cadeiras ali, né? O meu presidente era um cara formado em Harvard. Caraca. Então, eu tive que reaprender, porque quando eu decido fazer um negócio de contabilidade porque eu tive uma visão, e a visão hoje é até muito maior, se eu contar para todo mundo aqui, é muito maior, né? Eu vejo um negócio gigantesco, haja vista as mudanças que estão tendo, eu tive que reaprender agora eu vou ter que contratar um auxiliar contábil. E, cara, eu contratava de gerente para cima. Agora eu tenho que olhar um auxiliar contábil, como é que eu contrato esse auxiliar contábil, certo? Porque quando você vai contratar um gerente, cara, você parte do pressuposto que, você sabe fazer isso? Sei. Matheus, eu vou te contratar para ser meu diretor de marketing, tá bom? O que você já fez? Já fiz isso. Matheus, monta um planejamento, monta um plano de ação, pode contratar toda a equipe, o teu budget é esse, você faz as perguntas inerentes à função. Quando você contrata um auxiliar contábil, ele só sabe fazer o contábil ali, aí você acha que ele vai resolver tua vida. Não, ele não vai, cara. Ele só sabe fazer aquilo. Aí você contrata um auxiliar fiscal, só sabe fazer aquilo. Né? Então, eu tive que reaprender a criar a gestão para esse público que eu via 20 anos atrás, quando era coordenador do Sofisa. Né? Então, foi para mim, é um aprendizado que marcou. Por quê? Porque eu estava acostumado com um determinado nível, e eu tive que descer, e aí reestruturar tudo isso. Então tem um case muito bacana que eu falo desse aprendizado, que a gente tem partnership dentro do escritório, desde que a gente nasceu. Sim. A gente nasce com uma visão de crescimento, certo? De sonho grande. Vamos ter 1.000 clientes, não importa quanto tempo, nossa meta é ter 1.000 clientes, mas a gente tem que nascer com uma visão de partnership, certo? E aí, eu contratando, só para você ter uma ideia, nós temos um sócio que vai fazer 10 anos com a gente contratou lá atrás na casinha da Moca, cara, ele entrou com 16 anos de idade e virou nosso sócio, e era esse o perfil que eu tava contratando ali, né? Então mudou todo o meu jogo, e aí, cara, você não tem mais ninguém para trocar ideia, você vai ter que buscar isso fora do teu mercado, né? Então eu tive que reaprender, eu tive que reaprender a aprender. Tá. Né? Eu acho que esse foi o maior desafio, porque de resto, cara, um escritório de contabilidade, uma depilação, um banco, uma indústria, cara, é basicamente empresa. Uma agência de marketing é uma empresa. É uma empresa. A gente tem os mesmos desafios, certo? Você tem o desafio de fazer gestão de pessoas, você tem o desafio de marketing, você tem o desafio de vendas, você tem o desafio de CS, de sucesso do cliente, entendeu? Então você tem várias caixinhas ali como CEO que você vai ter que colocar elas ali. Então, pessoas. Então, acho que a gente cresceu muito rápido e sempre faltou gente boa para a gente trazer ali. É uma dor de todo mundo que acelera crescimento. É uma dor gigantesca. E eu acho que a grande dor é a vontade de querer contratar o Matheus para ser meu diretor de marketing, mas não ter 1/10 do valor para pagar o Matheus, entendeu? Eu tinha só vontade, como muita gente aqui, né? Cara, eu tenho vontade de contratar uma agência de marketing, eu tenho vontade de contratar, estruturar meu time de vendas, eu quero estruturar meu CS, eu quero investir em Google, mas meu budget não comporta. Meu budget é 2, 3, 4 mil reais. Eu queria ter um budget de 20 para investir. Então, a gente sempre teve uma vontade mais acelerada. E até hoje, tá? Minha vontade até hoje é de, cara, eu quero o Matheus lá dentro do meu negócio, cara. Eu quero o Matheus como o CEO de um dos nossos negócios lá para tocar. Mas essa é uma vontade. Eu não consigo mais contratar o Matheus agora. Foi a época. Eu devia ter contratado ele lá atrás, na época da Attentive. Tá certo. Mas eu acho que é isso, cara. Cara, deixa eu fazer uma pergunta aqui, eu acho que essa é um pouco diferente, e eu queria entrar mais, dar um zoom aí em uma parte aí desse processo, entender muita coisa. Eu vejo que você é um cara muito apaixonado por empreendedorismo, me parece, total, me transparece muito isso. Você é um cara muito, tem uma analogia aí, né, eu vejo o Zubeldia, sou São Paulino, né, o Zubeldia técnico do São Paulo, nesse momento que a gente tá gravando esse podcast, eu não sei se quando você tá ouvindo, ele vai ser ainda, porque tá sofrendo pressão, mas dá pra ver que o cara é apaixonado por futebol.
Sabe, o cara vibra, o cara ama, e aquele negócio ele não consegue esconder. Ele ama, ele gosta daquilo, ele tá lá na beira do campo, ele corre, ele se joga. O cara não consegue fingir aquilo, o cara ama. E você veja a mesma coisa, você é o cara apaixonado por empreendedorismo. Você fala, o seu olho brilha, cara, você fala com empolgação, com tesão, com vontade, isso eu acho foda. Mas eu queria saber, cara, o Rogério Famelli, naquele momento da saída do banco, qual era o teu momento? Vida pessoal. Qual era o teu momento? Você tava assim, tipo, cara, eu preciso de outra forma de ganhar minha vida? Não. Eu estou tranquilo, se eu tivesse que viver de renda passiva, eu viveria? Ou eu, não, qual era o momento? Você que é um cara pai de família, você que é um cara que tem esposa, tem filhos, eu te acompanho. Qual era o teu momento? Cara, essa é a melhor pergunta que já me fizeram num podcast, porque Maravilha. Eu conto um pouquinho do meu momento, né, mas nunca teve essa pergunta direta. Então, cara, meu momento era o seguinte, eu tinha dinheiro para viver 2 anos sem trabalhar. Tá. Então eu juntei aquele dinheiro para poder empreender. Então foi feito um planejamento, certo? Certo. Então eu tinha, cara, eu ganhava bem, eu tinha bônus. Sim. Então eu tinha dinheiro para viver 2 anos sem trabalhar, certo? E aí eu ia montar uma boutique de investimento. Por quê? Porque eu queria ser banqueiro. Certo. Assessor de investimentos. Não era bem um assessor de investimento da XP. Tipo assim, um escritório coligado, não? Não, tá, montar operações estruturadas. Tá. Levar empresas que faturavam de 50 a 300 milhões para o mercado de capitais. Tudo bem. Certo? Então eu estruturava um produto para aquela empresa, um título, e levava esse título para as fundações para vender mais barato. Então imagina que a empresa paga 2% para o banco, eu fazia ela pagar 1,20% para o fundo. E ganhava nesse spread. Total. Tá. Então era muito dinheiro. E aí tinha uma coisa, o banco, ele quer muita coisa a curto prazo, certo? E ele quer uma garantia muito maior. Então o banco estressa a empresa na taxa de juros, ele estressa a empresa no prazo e ele estressa a empresa na garantia. Então se ele vai te dar uma operação de 10 milhões, ele quer um terreno de 30. Certo? Quando eu estruturo a operação, eu consigo dar uma operação de 10 milhões com uma taxa de juros 60% da taxa normal, 40% de desconto ali, 50% de desconto, eu consigo elevar o prazo. Se o banco está dando 24, eu dou 24 de carência e elevo para 72 e eu consigo fazer com que aquele terreno de 20 você consiga levantar 10 milhões. Por quê? Porque eu já estou dando garantias robustas para aquele fundo de pensão, certo? E aí é lógico que a minha praia sempre foi analisar o balanço das empresas. Tá. Era isso que eu fazia. Então tinha tudo para dar certo, olha que produto, eu tenho um valor agregado gigantesco para as empresas de médio porte, só que a gente entrou num momento ruim da economia, de 2011 para 2012. Então, cara, governo Dilma ali, o impeachment veio um pouquinho depois, mas a 14, economia começa a se deteriorar, a liquidez nesse mercado começa a ficar difícil, aquelas fundações começam a ter prejuízo por conta de corrupção e tudo mais. Aquilo prejudicou o meu business, certo? Uma visão macroeconômica não dá para você ter. E aí, eu tinha um custo de vida lá em cima, tá, certo? Então, meus filhos estão aqui do lado, aqui no Dante, a vida toda. Meu filho se formou agora, minha filha continua, certo? Então, assistência médica, a melhor que tem, custo de vida, alto padrão. Afinal de contas, é coerente com a realidade que você tinha. Exato. Você era um executivo. Executivo, diretor financeiro. Então, aquele era meu momento. E eu acreditava muito que em 1 ano, cara, eu ia dobrar o valor que eu tinha, eu ia dobrar, multiplicar por 3, por 4, porque eu ia fazer as operações. O que acontece é o seguinte, quando eu não saio as operações, acontece essa questão do mercado contábil, eu entro no mercado contábil já sem quase nenhum dinheiro. Então eu já tinha investido todo, porque, cara, eu vou fazer investimento, eu sou empreendedor. Tá. Eu vou investir e aí eu entro no mercado contábil, 1 ano e meio depois que eu saí do banco, sem investimento nenhum, sem reserva nenhuma. Eu entro no mercado contábil tomando crédito no banco para apostar nesse novo negócio aqui. Aí a minha vida já era diferente. Então imagina um cara, você me perguntou qual que era eu era confortável, cara. Eu tenho dinheiro para viver 2 anos sem trabalhar. Trabalhando em 1 ano, acabou todo o meu dinheiro. Então se eu ficasse sem trabalhar, eu continuava com dinheiro. Você entendeu? Então acontece isso é o risco de empreender. Né? Se eu não tivesse feito isso, eu não tinha entrado no mercado contábil. Então... Como é que você entrou psicologicamente no mercado contábil? Tipo assim, pô, vou entrar aqui, tô tranquilo pra arregaçar, ou não tem que entrar e tem uma bala de prata, tem que fazer dar certo. Como é que era? Porque essa é também uma dúvida. Tinha o plano A e o plano B, né? O plano A era fazer o negócio crescer no mercado contábil e rapidamente eu ia voltar a ter um bom salário ali. Tá. E o plano B era fazer o plano A dar certo. Então a gente tinha essa ideia. Tá. Mas
o que acontece? Quando eu entrei no negócio de contabilidade, cara, foi muito fácil. Por quê? Aonde eu vou me posicionar? Tá. Então, você que está me ouvindo agora, presta atenção, porque essa é a coisa mais importante que eu vou falar do podcast aqui. Posicionamento. Quando eu entro nesse mercado, eu falo assim, quem eu quero atender? Qual é o perfil de cliente ideal que eu quero atender? Imagina que eu sou um escritório, eu mais um sócio, a gente vai contratar mais 2 colaboradores para trabalhar ali, para ser assistente. Quem é que eu posso atender com essa estrutura? Eu posso atender um lucro real com essa estrutura? Não consigo. Eu posso atender uma farmácia, um supermercado que vai me demandar muito? Eu não consigo. Entendeu? Então eu vejo muita gente pequena querendo atender indústria, tal, porque é faturamento de 10, 15, 20, 30 mil reais. Não, quem é que eu vou atender? Por quê? Estratégia é a primeira coisa que você faz no teu negócio contábil. Eu vou atender o pequenininho, porque quem é o meu concorrente no pequenininho? São escritórios de pequeno porte. Lembra que o grande, ele queria cobrar um salário mínimo? Se eu cobrasse metade do salário mínimo, que na época era R$440, eu ganhava o jogo. Você é competitivo. 80% de margem. Imagina, eu ganhava o jogo, eu era muito competitivo. Eu não era competitivo, eu era muito competitivo. E quem cobrava meio salário mínimo? Os escritórios de pequeno porte, que é a sua grande maioria. A gente está falando de quantos por cento do mercado aí? 90% do mercado? 90% do mercado. Então, quando você vai entrar num negócio, você tem que analisar. Então, eu vou analisar 90% do mercado. A outra coisa que eu analisei. Bom, é bonito atender lucro real. Cara, hoje eu tenho centenas de contadores que são mentorados que gostam de atuar no lucro real. Eu tenho sócios, equity partners, que gostam de atuar no lucro real. Certo? Só qual que é o problema? O lucro real tem uma concorrência muito maior. Olha aí, estamos tendo um monte de aquisição, de fusão, certo? Fusão e aquisição. O lucro real tem uma concorrência, o lucro real tem uma estrutura muito maior. E qual o percentual das empresas de lucro real, as empresas de grande porte que utilizam outsourcing de contabilidade? Pequeno, 2, 3, 4, 5%. Que seja 10%, 90% do mercado ele é de micro e pequenas empresas. Então, nós estamos falando de 10 milhões de micro e pequenas de empresas no total, tirando o MEI, 9 milhões ou 9 milhões e 500 mil empresas são micro e pequenas empresas. Então, você quer estar num universo de 500 mil empresas, possibilidades, por mais que ele seja maior, você quer estar num universo de 9.500 empresas, 9 milhões e 500 mil empresas. Sim. Eu mapeei o seguinte, eu quero um universo de 9 milhões e 500 mil empresas. E não tinha ninguém olhando para isso de forma profissional. Qual era a rede de escritório de contabilidade que existia em 2014? Rede de escritório de contabilidade ou franquia? Acho que uma. NTW? NTW. Hoje você tem 2 ou 3 franquias, no máximo. Você não tem rede. Em 2014, você olhava para a escola de inglês, você tinha lá centenas de franquias. Você olhava para a farmácia, você tinha franquia. Você olhava para a mercado, você tinha franquia. Você olhava para um monte de coisa, você já tinha Boticário, Natura, World Tennis, você tinha franquia de tudo. E no mercado contábil, por que não tinha franquia? Porque não tinha um grande player no mercado contábil. Não se hoje tem escritórios gigantes no mercado contábil, mas não tem grande player. Aí... Eu quero muito entrar nesse ponto. Hoje nós temos um grande player. Para mim, Contabilizei é um grande player no meu mercado. Certo. Que legal, ele teve uma visão que era maior que a minha. Então, a gente estava correto na visão. Certo? Porque o único escritório que recebeu 500 milhões de aporte foi o Contabilizei. Então, é correto na visão. Hoje tem outros negócios que a gente pode entrar, certo? Mas estou falando do pequenininho. Claro. Então, a questão de visão. Mapeei tudo isso. Depois que eu mapeei tudo isso, quem é meu concorrente? Cara, é o escritório de pequeno porte. Esse escritório tem estratégia, tem estrutura comercial, tem marketing, tem governança. O que ele faz? Como é que ele sobrevive? Ele está vendendo almoço para pagar janta? Ah, cara, é aqui que eu vou ficar. Por quê? Porque aqui eu sou extremamente competitivo. Quer ver uma ideia de competitividade? Vários escritórios faziam anúncio em 2013, 2014. Eles colocavam R$1.000, tiravam 3 clientes. R$1.000, 3 clientes. Nossa, felicidade geral da nação. Sim. R$1.000, 3 clientes. O que acontece? Você tem alguns escritórios aqui ganhando um dinheirinho no Google. Por que eles não fizeram R$2.000? Quer uma explicação? Se você colocasse R$1.000 no Google, você pegava 3 clientes de 440. Se você colocasse R$2.000, talvez você pegasse 4. Aí o contador falava, opa, não vale a pena. Mas espera aí, você calculou cá que ele teve... Não vale a pena, porque
R$1.000 vale mais a pena do que R$2.000. Porque ele não entendia o jogo do marketing digital. E marketing digital não é uma escala perfeita. E marketing digital não é, se eu invisto 1.000 eu abro 3, se eu invisto 2.000 eu abro 8. Não. Quanto mais você investe, menor vai ser o teu retorno ali. Por quê? Porque é digital. Sim. Certo? E posso colocar um disclaimer aí? Várias coisas interessantes que você falou aqui. Eu acho que esse não é um jogo só do marketing digital, é um jogo de leverage, é um jogo de alavancagem. Esse cara que não tá entendendo isso, não é que ele não tá entendendo de marketing digital, ele não tá entendendo de negócio. Porque a gente tá falando de comprar dinheiro aqui. E comprar dinheiro eu tenho várias formas de fazer esse trade-off, de comprar grana. Eu posso comprar no marketing digital, posso comprar num evento, eu posso comprar com acesso, posso comprar numa mentoria, posso comprar de diversas maneiras. Se eu não consigo entender que alocar recursos é um dos principais fatores aí de sucesso de um contador CEO, provavelmente eu vou perder em todos os jogos que eu estiverem jogando, não só no marketing digital. Não sei se você pensa disso. Mas aqui, o que você trouxe que eu acho que é legal, cara, sua visão do meu ponto de vista é perfeita. É mais ou menos o que eu fiz também como flex, você para pensar. Eu fui onde que era mais confortável, no mercado contábil. Ao invés de eu concorrer com todos os agentes, eu vou concorrer com aquilo que é segmentado dentro da minha visão. Primeira venda que eu fiz, eu nunca tinha vendido marketing digital. Eu falei com um cara que era advogado tributário e fechei lá um contrato, era 2.660, e ele falou que ele fechou porque ele achou que eu conhecia mais o mercado dele. E eu falei o seguinte, se ele fosse um contador, então a gente ia se abraçar aqui, porque vem do mercado contábil. Falei, pô, então tem a oportunidade aí. Foi exatamente o que você falou. Vou desdobrando. Pô, qual o tamanho do mercado, qual o potencial, lá. E outra coisa, quais são minhas armas, né? O que eu tenho de grana? O negócio bootstrap, começa do zero, não tem grana. Então foi o caminho que eu segui, e depois você vai sofisticando, né? Mas eu entendo que tem várias vias. Você trouxe uma delas aqui. Né? Pô, o cara que quer o lucro real, acho que tem oportunidades, tem caminhos, ele pode ter um bom business com isso, ele vai ter outros desafios. Por exemplo, por que eu tô levantando essa hipótese aqui, Fanelli? Cara, no meu ponto de vista, qual que é o desafio do ticket médio mais baixo e a escala? Não é a operação, é a escala. Ok? Qual que é o grande desafio de ter um business com 2.000 empresas? É ter um business com 2.000 empresas. Entendeu? Porque a operação, de certa maneira, uma vez padronizando sistemas, tecnologias e tal, o cara óbvio que o desafio operacional sempre vai existir, mas não é o grande desafio deste tipo de modelo de negócio. Qual que é o grande desafio? Então, ter os 2.000 clientes. Cara, a tecnologia é muito sedutora, né? Você abrir um software e tal, cara, eu vou abrir um software porque eu cobro R$150 e vendo para 30 mil caras. Legal. Qual que é o desafio? Vender para 30 mil caras? Não é desafio não só fazer a ferramenta melhor possível, mas a possibilidade de distribuição que você tem. E aí o cara que às vezes que tá do outro lado, por que eu tô falando isso que eu quero que você explique um pouco? Tem várias maneiras. Pô, o cara que vai vender um ticket médio de 300 conto, mas ele tem na ocasião que você entrou, um mercado muito mais aberto, muito mais possibilidade, um CAC menor. Agora, esse cara que ele tá no cenário de hoje, a competitividade dele é muito maior, eu não sei. O que você diz sobre isso? O cenário hoje é totalmente diferente. Lembra, estratégia? O que é estratégia? Analisar mercado. Do grego. Então, estratégia. Né? Do grego eu não sei, mas do francês, estratégia. Pensa o seguinte, eu estou em 2014, certo? Eu olho para o mercado e vejo um player que acabou de receber 500 milhões, certo, que tem 1.000 funcionários, que tem 100 mil empresas. Você acha que eu vou entrar nesse jogo? Óbvio que não. Óbvio que não. Já tem um player. Hoje você tem mais de 500 empresas de contabilidade online. Você abre o Google, onde eu ganhava dinheiro, hoje você não ganha mais dinheiro. Abertura de empresa é produto gratuito. Olha, abre a empresa comigo, eu faço abertura gratuita, eu dou o certificado digital, já o cara tá dando psicólogo, nutricionista, ele vai fazer o registro da marca do cara, ele vai dar um escritório virtual gratuito. É uma loucura? Então, hoje é diferente. Então, você tem que analisar o mercado. Aí você fala, a pergunta é a seguinte, tá, mas e hoje então? Se lá atrás era essa estratégia, hoje, na tua opinião, qual é a grande estratégia, qual é a grande sacada para o contador hoje, para o empresário de contabilidade? A grande sacada, se ele quer crescer de forma escalável, certo? É nichar. Tá. Por quê? Porque aí ele gera valor. E aí a percepção de valor é diferente. Por que você tem valor com a Moonflag? Porque você está nichado no mercado de contabilidade. No mercado de contabilidade você conhece tudo e todos. Você sabe o que dá certo e o que não dá certo. Certo? Agora, se você fosse atender uma indústria de plástico, se você fosse atender um posto de gasolina, se você vai atender todo mundo, as estratégias são diferentes. Sim. Certo? Você não consegue ser bom em todo mundo. Aí você vai atender todo mundo. Qual evento você vai participar? Você é mais um no evento. Quando Exato. Você vai atender só contador, qual evento você vai participar? Eu vou participar nos melhores.
Eu vou participar no CCX, por exemplo, o melhor evento do mercado contábil. Inclusive, estaremos juntos nos dias 11, 12 e 13 de novembro. 13 de novembro. É isso, tá todo mundo aqui convidado para o CCX. Deixar o link aqui na descrição do vídeo para você conhecer o evento, participar e estar lá com a gente. O stand da Moonflag vai estar lá com o CCXP, Contador CEO Experience. Contador CEO Experience. É um evento focado em gestão e estratégia para o mercado contábil. Então, o que acontece? Essa é uma vantagem. E eu recomendo isso para todo mundo hoje. Porque dentro da ABS, a gente tem vários cases de crescimento exponencial no nicho. Tá. No nicho. Eu tenho um case lá, ele tá no nosso grupo de elite, tá? Que é o Rodrigo Barbosa. Cara, o cara entrou na ABS, ele tinha 192 clientes. Ele nichou, criou uma estratégia ali junto com a gente, de nicho, certo? E vários canais dentro do nicho. Hoje ele tem mais de 2.500 clientes. Surreal. Caraca. E uma quantidade de lead que chega, ele não consegue dar vazão. Nós estamos estruturando toda a parte comercial dele para dar vazão na quantidade de leads, mas o nicho. Então, o nicho te dá muita possibilidade. Hoje não tem nicho, por exemplo, em um dos meus escritórios, que é a Arena PME, eu não tenho nicho. E não ter nicho é brigar por preço. É isso aí. E brigar por preço não vale mais a pena. Valia a pena lá atrás. Porque lá atrás eu não tinha players. Então, o meu nicho lá atrás era Simples Nacional, eu não tinha player, certo? E era barato fazer o marketing digital porque ninguém fazia. Era meia dúzia de escritório que estava no Google. Hoje não. Hoje você tem 100, 200, você tem 2.000, 3.000 escritórios no Google. Então, mudou. Então, hoje, criar um nicho hoje é a estratégia que se eu fosse entrar no mercado contábil é a primeira coisa que eu faria. Aliás, até te contei, né? Não vou abrir aqui porque ainda está em segredo de Estado. A gente tem alguns negócios focados em nicho de mercado. Mas é o que eu faria hoje, era nichar meu escritório e nichar de verdade. Nichar não é falar que você atende aquele público, que você é especializado no público. É você entender perfeitamente as dores daquele público. Ter uma jornada de fato, né, cara? Eu, como ABS, eu tô nichado no mercado contábil. E eu, nichado no mercado contábil, eu entendo de A a Z todo o mercado. Você pode me perguntar qualquer etapa de gestão do escritório de contabilidade, eu te falo de A a Z. Começando pelo mindset do cara, começando pela execução dele, passando por toda a cadeia de marketing, todas as estratégias de marketing, seja posicionamento, seja anúncio, campanha, seja posicionamento digital, passando por estruturação de vendas, passando por programa de indicação. A maioria recebe indicação, mas não tem um programa de indicação ativa. Aí nós entramos em jornada de sucesso do cliente. Qual a experiência está entregando para o seu cliente? Tem um bom onboarding? Não tem? Aí você vai falar de gestão de pessoas, processo, liderança. Você me deu uma aula ali na Moonflag falando de liderança, falando de gestão, surreal, falando de partnership. Aí a gente tem uma parte que o contador não faz dentro do escritório dele, que é controle. Seus processos estão mapeados, estão atualizados, você tem um software para controlar os seus processos. Como é que você controla a tua área financeira, os riscos? Eu falo de risco financeiro, multa, tá tendo muita multa, tem problema em processo. Então, olha, eu já estou mapeando quase todo o teu escritório ali. Aí você vai falar de infraestrutura e tecnologia. Você tem um orçamento anual para infraestrutura e tecnologia? Não, mas, cara... Ou para empresa, né? Com um orçamento... Você tem que ter. Você precisa melhorar a tua infraestrutura. Entendeu? Para os teus colaboradores você tem que ter uma tecnologia melhor, porque a tecnologia melhora a tua produtividade. Aí você quer uma coisa legal? Gestão de métricas e metas. Você sabe calcular CAC? Você sabe calcular LTV? Não. Você sabe quanto é que é o churn? O que é isso, churn? Entendeu? Cara, você desenha as metas de curto, médio e longo prazo do seu escritório? Pelo menos de curto prazo? Putz, eu não sei desenhar a meta de curto... Cara, aí, outra coisa importante. Você analisa a rentabilidade dos seus clientes. Como é que está a rentabilidade dos seus clientes? De forma individual, você analisa. Não, nunca fiz, está perdendo dinheiro. Como é que está a inadimplência? Putz, inadimplência é uma coisa, cara, dá pra gente falar 2, 3 horas aqui só de inadimplência. Cara, o contador tá deixando muito dinheiro na mesa, sabe por quê? Eu aposto, quem tá assistindo a gente aqui, o cara tem ali na carteira dele clientes que não pagam ele há 6 meses, 8 meses, 12 meses. Que loucura, né? É louco. Cara, passou de 60 dias, você tem que chamar o cliente. Se ele não aparece numa reunião, você já cancela ele. Cara, lá... Manda uma carta de rescisão. A gente é um pouco mais agressivo que os que a inadimplência lá come a margem do negócio, né? Inadimplência é um negócio sério. A gente tem lá o controle de taxa de inadimplência, mas a gente tem uma régua de comunicação. A partir de 15 dias já tem que paralisar. Claro, contabilidade ou talvez seja um cenário um pouco diferente, mas não dá. Porque você, provavelmente, esse cara que não pagou 6 meses, dificilmente ele vai chegar e vai falar, toma aqui os 6 meses. Não tem. Ele não vai fazer isso.
Tem exceções, e às vezes você teve uma exceção, 2 exceções no teu escritório. Mas via de regra, eu tenho que reparcelar isso para frente, é capaz de virar inadimplente de novo. E você acha que a exceção vai funcionar para todo mundo, e aí teu grande erro. Mas sabe por que o cara fica amarrado no cara inadimplente? Porque ele não tem um canal de aquisição ou alguns canais de aquisição entrando no cliente. O contador, ele... Falo assim, pelo que eu já vivi dentro de escritórios, pelas conversas que eu tenho com amigos contadores. Aquele cara que pisa na tua operação, aquele cara que liga e fala com o teu colaborador como se fosse funcionário dele, que pisa nele. Você às vezes não consegue abrir mão desse cara e falar, cara, peraí, respeita minha equipe, não quero você aqui desse jeito. Você não consegue falar isso por quê? Porque você vai falar, caramba, se eu tirar ele, quem vai me pagar esse valor? Sim. Puta que pariu. Sim. Cara, mas se eu tirar, ele paga 5 pau pra mim. E aí, cara, você 5 mil menos. Eu não tenho nenhuma projeção de entrar 5 mil agora. Pô, o cara é inadimplente, caramba, mas eu vou cancelar ele, quem vai sair perdendo sou eu, vou botar outro lugar. Cara, você fica refém. Se você não tem vias de aquisição de novos clientes, cara, de verdade, sua liberdade ela fica muito comprometida para tomada de decisões. Não sei se você pensa... Quer ver uma coisa? Imagina o seguinte. Então você tem uma gama de clientes que são do Simples Nacional, Anexo 3, que te dá 60% de margem. Certo? 60% de margem, porque são clientes com muito pouco trabalho ali. Você tem outros clientes que te tomam margem. Aí você analisa a tua margem líquida no escritório, no mês deu 25% de lucro líquido, de rentabilidade líquida. Tá, então se eu tenho cliente que me dá 60%, eu tenho cliente que está me dando 10%, 15%, 12%. Então eu preciso tentar reaver esses caras, tentar renegociar esse cara. Economicamente meu contrato não está sendo viável. Porque qual que é a margem que eu quero? Então eu vou trabalhar só nesse cara que me dá 60%. E aí eu começo a repensar a minha estratégia. Entendeu? Então tem que ter um pensamento estratégico em tudo isso. Por fim ali que eu estava falando sobre esse mapeamento todo de gestão que eu consigo falar de A a Z, imagina o seguinte, vamos falar de diferenciação. Primeira coisa, você tem ferramentas para analisar o mercado? Hoje tem várias ferramentas que você pode utilizar para analisar o mercado. O cara não entende, ele não sabe quais ferramentas que ele tem hoje gratuitas para analisar o mercado. Quantas empresas estão abrindo em Florianópolis? Quais são as atividades que mais crescem em Florianópolis? Quantas empresas abriram o ano passado mês a mês? Quantas empresas são MEI? Quantas empresas não são MEI? Quantas empresas fecharam em Florianópolis? Eu tô falando isso em Florianópolis, mas pega a tua cidade aí, analisa a tua cidade, quantas empresas abriram. Aí você tem que analisar quantas empresas tem ativas na minha cidade, desconsiderando o MEI, se você não atende MEI, quantas empresas tem ativas na minha cidade, quantos contadores tem ativos. Provavelmente você tem menos empresas do que a média. Se você tem mais que a média, que legal. Mas você vai ver que a maioria dos contadores tem menos que a média, porque tem alguns contadores que se destacam. E por que eles se destacam? Ah, é porque eles estão há 20, há 30 anos. Não, tem contadores que chegaram agora no mercado e estão se destacando. Sim. Entendeu? Então eu tenho que aprender por que eles se destacam. Agora, eu tenho essa visão? Não. Ninguém nem sabe onde estão essas ferramentas aí. Há uma outra coisa. Quais os serviços que você está vendendo? Nós falamos ali de BPO financeiro, sensacional. Mas é só BPO? Claro que não. Você tem mais de 30 serviços que você pode oferecer dentro do teu escritório. Você pode fazer parcerias com outras empresas para oferecer serviços e ganhar dinheiro em cima daqueles serviços. Então você tem que criar agora um hub de soluções para oferecer para o teu cliente para aumentar teu LTV. Então é mais fácil eu vender para um cliente atual do que tentar ficar captando um novo cliente. Então eu preciso criar esses produtos aí. E o que te diferencia do mercado? Essa é uma pergunta. Eu faço essa pergunta para você aqui. O que te diferencia hoje no teu mercado, na tua região, no teu estado, na tua cidade? Qual é o teu diferencial? Se eu perguntar para o Matheus o que te diferencia hoje, ele sabe o que diferencia ele hoje. Por quê? Porque ele é muito específico num nicho. Ele criou diferenciais que talvez outras empresas no mesmo segmento não tenham. Certo? O que me diferencia hoje? Várias coisas. Primeiro, eu tenho uma área de educação focada em contadores com experiência real. Eu falo sobre todos os aspectos de gestão. Eu tenho produtos onde eu faço com que o contador ganhe dinheiro. Eu tenho eventos para 30 contadores, para 60 contadores, para 200 contadores, para 500 contadores, para 2.000 contadores. Eu falo com contadores do Brasil todo. Eu tenho uma rede, todo mundo é licenciado ABS. Eu tenho uma rede, hoje é a maior rede de escritórios de contabilidade. Só isso já me credencia a eu falar para qualquer público. Todo mundo quer fazer parceria com a gente, porque qualquer produto que eu coloco, eu consigo fazer distribuição. Você vira um canal muito forte. Eu criei um canal muito forte de distribuição. Além disso, o que mais me diferencia? Você conhece alguma partnership hoje no mercado contábil que tem mais de 110 sócios, escritórios de contabilidade? Isso é bem disruptivo.
Como que você criou isso? Como que você uniu mais de 110 escritórios para entrar numa partnership, para serem sócios de um negócio que é disruptivo no mercado? Então, olha a quantidade de diferenciais que você cria dentro de um mercado. Mas por quê? Porque você está falando de estratégia, certo? Então, eu preciso começar a criar. E fora o que a gente está desenvolvendo dentro desse mercado. Sim. Que é, olhando para o futuro, é maluco, né? Sim, Vai falar, onde a gente quer chegar com a ABS? A gente quer fazer o IPO. Nós queremos ser a primeira empresa formada por contadores a fazer o IPO no mercado. Que tenha contadores dentro da ABS Partnership Holding, só escritório de contabilidade. Nós queremos ser. Nós podemos ter alguns investidores dentro do Hub, mas dentro da nossa partnership é só contadores. Então, nós queremos ser a primeira empresa formada por contadores a fazer um IPO no mercado. Isso é uma visão. Sim. Visão de futuro. Certo? Sonho grande. É um sonho grande. Então, olha a quantidade de diferenciais que a gente tem. Eu pergunto para você, e o teu escritório? Quais são os diferenciais? O que te diferencia dos demais? Você tem que começar a pensar nisso. Ah, mas não dá porque contabilidade é muito tradicional. Não. Cada detalhe que você inclui dentro do teu escritório te diferencia. Cada detalhe. Dificilmente você consegue falar que é o atendimento. Ah, eu tenho qualidade, a minha entrega e meu atendimento. Porque isso todo mundo fala, isso não dá para você provar. Não dá para você mostrar, certo? Quando eu falo, eu tenho 110 equity partners, sócios, eu provo aquilo ali, ó, eu tenho esses 110 sócios aqui, eu tenho mais de 1.500 contadores parceiros, eu tenho um evento para 2, 3 mil pessoas, está lá o evento. Você precisa disso. E isso vai te credenciar para jogar um novo jogo. Mas ele não pensa em diferenciais, porque ele está muito preso ali na operação. Sim. Então, para mim, é um pouco disso no mercado, entendeu, Matheus? O contador precisa focar. Perfeito. Cara, você trouxe uma isso não é um podcast, é uma aula. Porrada aí, uma mentoria gratuita para você que tá nos vendo e nos ouvindo. Mas eu gosto de fazer esse jogo. Já viu aquele filme que ele vai pro futuro e volta pro passado? Então eu quero voltar um pouquinho pro passado agora de novo, igual a gente fez. Vamos voltar. Cara, beleza. Então iniciei o escritório de contabilidade. Qual foi o momento que você voltou para aquele estágio e falei, cara, agora eu voltei para onde eu estava no sentido de, viabilizei, o negócio deu certo, comecei a ganhar uma grana, tá ficando interessante, porque aí depois eu vou chegar no momento onde você começou a fazer conta de aquele TV, mas eu queria primeiro saber, comecei, viabilizei a tese, validei, e agora, quanto tempo depois você falou, cara, tá legal, agora eu tô com um negócio bacana, consigo manter aquele padrão de vida que eu tinha quando eu era CFO lá do banco. Eu gosto de fazer esses paralelos porque, cara, quem te vê hoje pode criar uma distância de você, o empresário contábil que tá me vendo, porque ele fala, cara, esse cara aí tá muito na minha frente, tipo assim, cara, eu não tenho a visão do que ele tem e tal. Só que, cara, você já foi esse cara que tava começando o negócio ali, como você fala, na casinha lá na Moca. Total. Cara, e qual foi o momento que você encaixou e falou, cara, foi pra frente, e depois dessas viradas de chave ter chegado no estágio que tá hoje, que hoje eu concordo, você tá num nível, né, falando de empreendimento, de negócio, alto, que eu gosto de sonhar que tudo é possível, mas muitos caras vão se distanciar disso. Mas eu quero aproximar um pouco através da sua história, voltando um pouquinho mais no passado. Quando eu volto no passado, tem uma frase que me marca muito, tá? Que é a frase, você acredita nesse negócio? Tá. Então vai lá e faz. Isso foi exatamente o que a minha esposa me falou quando eu recebi uma proposta para ir trabalhar num banco e atravessei a rua e fui perguntar para ela o que eu deveria fazer. Porque era uma situação crítica nossa ali dessa pergunta. Olha, quando é que você ficou bem? Eu não estava bem. Sim. E ela falou, volta lá e faz. E aquela frase, aquele momento mudou a história do mercado contábil, porque nós estamos construindo uma história nova no mercado contábil, falando de partnership, falando de ecossistema, falando de rede, né? Falando de uma marca forte dentro do mercado. Então, aquilo lá mudou o jogo completamente, certo? Aí, quando eu volto para fazer o que ela pediu para fazer, que é vai lá e faz porque eu acredito em você, putz, cara, eu volto e faço o seguinte, tá, agora é hora de botar mais força na tração. 1 ano e meio foi suficiente para eu voltar a ter o patamar que eu tinha de vida dentro do banco. Por quê? Porque a gente estava tracionando muito, vendendo muito. Precisou investir muita grana do teu bolso no negócio? Eu peguei muito dinheiro em banco, financiamento. Peguei bastante financiamento. Recomenda alguém fazer isso? Recomenda fazer isso? Em qual situação você recomenda alguém pegar? Você que é um cara que entende do assunto. Então, cara, no passado eu falava muito disso. Hoje eu tenho os meus mentorados, cara. Eu
evito falar disso, mas eu sou um cara que eu posso falar muito disso. Eu posso ficar o dia todo te mostrando quais são os momentos de você ir lá e fazer um financiamento. Capital não, né? Porque você falou de leverage, né? Leverage é uma alavanca. O que é uma alavanca? A alavanca é aquilo que facilita você a mover mais fácil o teu negócio, certo? Então, por que aqueles caras colocam aqueles ferros para ajudar o pneu de caminhão? Porque aquilo é uma alavanca. Toda vez que você tem uma alavanca, essa alavanca facilita. Então, lá atrás, eu peguei dinheiro em banco para investir, porque eu tinha CAC sobre LTV. Então, vamos lá. Eu tô captando um cliente, eu botava R$600 no Google, tirava um cliente de 440. Você tá me falando que você pegou grana com base numa análise de CAC LTV. CAC LTV, total. Interessante, velho. CAC LTV. Interessante. Certo? Eu boto R$600 no Google, tiro um cliente de 440. Eu falei, tô rico. Eu posso pegar qualquer dinheiro no banco a qualquer juros, que vai dar certo. Depois disso, eu busquei alguns amigos e criei meio que um fundo. E a gente tem até hoje um fundo onde ele investia e eu fazia um investimento sob medida. Eu falava para ele, eu vou te pagar esse retorno aqui, nesse período aqui, com essa taxa aqui, que é uma taxa agressiva para você, mas melhor do que o spread bancário ali. Então, você vai ganhar dinheiro comigo e eu vou te mostrar como é que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui no Google, essa é a minha máquina de vendas. E aí eu trouxe alguns investidores que ajudaram a gente a tracionar. Então, a gente captou bastante dinheiro, depois repagou todos os investidores, ajudaram a gente a tracionar todo esse movimento. Então, vamos fazer uma conta aqui. O contador gosta de conta, eu posso fazer várias contas aqui com vocês. Mas pensa numa conta o seguinte, certo? Você me emprestou R$100 mil, Matheus. Você me empresta R$100 mil? Quanto que você gostaria de ganhar de juros? Vamos fazer conta. Faz a conta comigo. Pega um papel, um lápis aí agora, um papel e uma caneta. R$100 mil. Quanto você gostaria de ganhar por mês de juros, pagando juros mensais ali para você? Para mim, no meu ponto de vista, tem que ser algo superior a Selic. Algo superior a Selic. Se eu te pagasse 3%? 3% ao mês, juros? Para mim parece muito bom. Se parece a Selic bom. A gente tá falando de 14,25 ao ano. Você tá ganhando 1,20 ali na XP, 1,30 na XP, no BTG. Exatamente. Eu tô te pagando 3. Então tá. Então, Matheus, você me deposita 100 mil, eu tenho que te pagar quanto por mês? Você vai ter que R$3 me pagar... mil? 3 mil 3%, R$3 mil. Então, todo mês, Matheus, eu vou te pagar um juros ali de R$3 mil, certo? Tá, e o principal você vai ficar como... O principal eu vou te dar no final. Beleza. Porque, lembra, eu sou de mercado financeiro. O título veio sim depois de... Eu só monto operação estruturada sob medida com algumas características em que você sai satisfeito e eu saio satisfeito. Nessa continha, Matheus, então todo mês eu te pago 3 mil, certo? Agora vamos lá. Eu peguei R$100 mil, botei lá na Moonflag, falei, Matheus, invista em marketing, tá? Eu quero clientes de R$500. Com R$100 mil, vamos supor que o teu CAC é de R$2 mil. Prestem atenção nisso. O custo de aquisição é de 2 mil, não é de 1.000. É de 2 mil. Então, para cada cliente de R$500, eu vou investir R$2 mil, Matheus. Então, se eu investir R$2 mil, quantos clientes de R$500 eu obtive? 50. Tá no total sim, por mês eu tava pensando. Então, com o dinheiro do Matheus, eu investi na Moonflag e a Moonflag colocou o dinheiro no Google, na Meta e me trouxe 50 clientes. É caro esse investimento, gente. O custo de aquisição 4 vezes o teu faturamento. Posso pedir para você explicar? O custo de aquisição, aí você está falando do custo de aquisição, a gente está falando desse investimento, mas o que compõe o custo de aquisição de cliente? Porque além do investimento em mídia, a gente está falando de força comercial, tem algumas outras coisas, acho que vale a pena você dar uma pincelada. Custo de aquisição, tudo que for marketing e vendas. Tá? O seu investimento que você faz, a tua estrutura de marketing, a tua estrutura de vendas. E se você é o vendedor, você tem que pegar suas horas alocadas e colocar como custo de aquisição. Tá? Então, isso é custo de aquisição. Mas vamos lá. Você investiu para cada R$2 mil, você traz um cliente de R$500, certo? Certo. Então, se eu trouxe 50 clientes de R$500, deu R$25 mil. Certo? Então, eu tenho uma receita recorrente de R$25 mil, nesse cliente que eu designei, porque eu pago caro num cliente que eu quero, que é o perfil de cliente ideal. Por isso você precisa entender quem é o perfil de cliente ideal, qual é a margem que esse cliente deixa. Por isso eu pago mais caro por ele, porque eu quero um cliente que é o meu perfil de cliente ideal. Então eu vou ter uma margem de 60%, exato, certo? Então eu vou ganhar R$300 em cada cliente, 300 vezes 25 vai dar quanto aí de...
300 vezes 25? Aí eu vou ter que recorrer aqui a recursos tecnológicos, né, cara? Avançados. Desculpa, é 300 vezes 50, 15 mil reais. 350, 15 mil reais. Você tá 15 falando mil reais. de... Aí a gente tá falando mensal? Isso, contador. Tá. Fez a conta com a gente, agora é um jogo de conta, tá? Eu preciso que você faça a conta. Matheus me emprestou 100, eu pago 3 mil para ele todo mês, investi numa agência de marketing que me trouxe 50 clientes de 500, que vai dar uma receita de 25 mil, minha margem ali vai ser de 15 mil reais, minha margem líquida, vou pagar os 3 mil do Matheus, me sobra 12. Tá. Em 6, 7 meses eu repaguei os 100 mil do Matheus, mas a minha operação é estruturada a longo prazo, 24, 36 meses. Então eu fico aquilo ali, 12 com mais 12, com mais 12, com mais 12, com mais 12, e essa é a vantagem da alavancagem. Então, se você entender que 2 mil reais é muito dinheiro para trazer um cliente de 500 reais, e que mesmo assim você tem lucro pagando 3%, você ganhou o jogo. Não é mais um jogo de contabilidade, é um jogo de dinheiro. Exatamente. É um jogo de investimento. E eu acho que Então, aí vai valer para... Se você perguntar como eu penso, eu só penso no formato investimento. Tá. É ROI, retorno sobre investimento. Quanto eu vou investir, qual vai ser o meu retorno. Certo? Perfeito. Mas essa conta eu evito fazer porque hoje você tem outros caminhos, principalmente para quem não tem como levantar esse dinheiro para tracionar escritórios de contabilidade, mesmo sem dinheiro nenhum. Só um ponto, é isso que eu ia falar, eu queria fazer esse disclaimer também. Tenho certeza que muita gente tá nos vendo e vai perguntar, beleza, vendi para 50 clientes, como é que absorve 50 clientes? Então, assim, sabe aquela coisa, sua solução vai gerar outro problema, que vai gerar outro problema e assim vai infinitamente, né? Mas igual assim, aquela história do restaurante, né? Você primeiro resolve a fila, depois tem que melhorar o atendimento e tal. Porque esse eu acho que é o medo da turma, cara. Talvez o cara até poderia ter aptidão pra botar a grana, mas ele falaria, e aí, como é que eu absorvo isso? Se fosse 50 clientes, padaria, farmácia e supermercado, você não tem como absorver, porque tem muita demanda, tem comércio, inscrição estadual, o cara compra do Brasil inteiro, você precisa ter uma estrutura super dedicada, ele tem muito funcionário, tem muito turnover, você vai ter um problema gigantesco. Agora, 50 clientes que estão abrindo empresas do Simples Nacional no anexo 3, o contador que está ouvindo sabe, gente. Eu duvido, se tem alguém, eu quero que coloca no comentário aqui. Coloca no comentário. Você consegue colocar para dentro do teu escritório 50 clientes nesse perfil Simples Nacional anexo 3? Ele vai falar para agora. É só botar e ele coloca no mesmo dia. Tá. Ele trabalha até meia-noite, ele trabalha no sábado e no domingo. Ele vai falar em 2 dias eu coloco tudo para dentro. Não é verdade, meu amigo? Então, quem é o perfil de cliente ideal? Como é que você faz isso aí? Entendeu? Não dá para colocar uma indústria, não dá para colocar um comércio. Posso também pedir outro disclaimer aí para você? Tô aproveitando aqui para fazer também uma consultoria gratuita, né, galera? Para você aproveitar o melhor aí do conteúdo. Pô, legal. Nesse momento que eu tô alavancando, é claro que eu vou tomar eventualmente uma dívida ou eu vou me financiar com a minha grana, com a minha margem, né? Bootstrap. Pô, é natural também que vai reduzir um pouco o meu EBITDA no primeiro momento. Por quê? Pensa o seguinte, eu tô projetando um negócio para futuro. O teu EBITDA não muito, né? Porque... Mas ele vai mexer operacionalmente que eu vou estar aumentando o custo, depende do que vai ser considerado ali, né? Eu vou aumentar a despesa de vendas, ele vai entrar ainda no EBITDA, correto? A despesa de venda sim, mas os juros não. Tá, mas então esquece a questão esquece a questão da dívida. Então, mas enfim, você vai ter um passivo. Eu vou aumentar o custo, que é provável que eu reduza a margem no primeiro momento. Por quê? Eu estou me alavancando. Então, o cara que às vezes contrata uma pessoa a cada 3 vezes, vai precisar contratar 2, 3 por mês. Porque está aumentando receita. Então, num primeiro momento, me corrija se eu estiver errado, é natural que a curva de custo acompanhe a curva de crescimento. Num segundo momento, isso talvez possa ter uma distância maior, a depender de eficiência e de processo. Faz sentido isso que eu tô falando? É normal o cara que fala, mas eu vou fazer isso, mas no primeiro momento ele vai sentir que esse lucro ele não vai ser uma coisa que ele vai conseguir sentir. É tipo virar um navio, né, cara? Eu comecei a dar o toque aqui pra ali na frente, essa ponta começar a acontecer. Ou não faz sentido o que eu tô falando aqui? Não, faz todo sentido. Na verdade, como escritório de contabilidade não é um business de tecnologia, a curva de custo acompanha a curva de receita. Não tem como, tá? Então, isso daí a gente gastaria mais 2 horas só para te explicar esse conceito aqui. Mas, óbvio que vai crescer a tua receita, vai crescer o teu custo ali, tá? A única forma que você tem de diminuir o teu custo é investimento maciço em tecnologia. Perfeito. Então, toda vez que você investe em tecnologia, você reduz o teu custo. Não tem jeito. Você vai melhorar a tua rentabilidade, mas vai aumentar, tá? Por quê? Porque o negócio de contabilidade é uma prestação de serviço.
Não é tecnologia, é uma prestação de serviço. Prestação de serviço, ela é escalonável, ela não é tão escalável assim, certo? Então você cresce, vai crescer teu custo ali. O que eu queria explicar é que, independente dessa conta de crescer custo e EBITDA, tem uma coisa. Quanto que você acha que vale um escritório de contabilidade? Você que está me ouvindo aí, contador, quanto que você acha que vale o teu escritório para vender hoje? Perfeito. Quanto vale o teu escritório de contabilidade? Quanto você acha que vale, Matheus? Cara, você já ouviu do mercado? Eu já ouvi gente falando de múltiplo, muita gente fala de múltiplo de faturamento, né? Diferente de outros negócios. Eu já vi gente falando de 12 meses de faturamento, é o que eu vejo falar. Em alguns casos, dependendo do perfil, às vezes mais, 18, 24, sei lá, mas eu vejo mais o 12, eu acho mais gente falando de 12 meses. O mais praticado no mercado contábil são 10 vezes faturamento. Tá, faturamento mensal. Faturamento mensal. Sei. Então você pega o teu faturamento mensal, eu faturo 50 mil, meu escritório vale 500 mil reais. Perfeito. Então, por que eu estou te explicando isso? Porque você tem um ativo líquido na mão. Se você levantar a mão hoje e falar que quer vender teu escritório por 10 vezes o faturamento, você tem muitos compradores. Eu mesmo sou um comprador. Se você tiver clientes ali 80%, 90% no Simples Nacional, você pode entrar em contato comigo, que eu sou um comprador do seu escritório de contabilidade. Gera um cupom aí pra mim, cara, Moonflag, que aí eu vou ganhar uma comissão. Vai ganhar uma comissão de M&A. Dessa transação. Mas por que eu tô te explicando isso? Porque toda vez que você faz o investimento para fazer aquisição de cliente, para aumentar a tua rentabilidade, para aumentar teu lucro, você aumenta o teu equity. Então, rapidamente, nós falamos em gerar 25 mil reais de receita, certo? Que eram 50 clientes a 500 reais. 25 vezes 10, quanto é que dá, Matheus? 250 mil. Pessoal, isso daqui não tem nada a ver com contabilidade. Tem a ver com o mercado financeiro. Você agora tem um ativo líquido porque você negocia ele rapidamente. Você traz a valor presente. Certo? Você tem 250 mil líquido aqui, nem precisa trazer valor presente, é líquido, porque aqui, ó, esses 25 mil te geram 250 mil. Então eu tenho no meu passivo aqui 100 mil e no meu ativo 250. Eu tenho uma liquidez aqui gigantesca. Lógico que não vai estar no teu ativo, Família não vai estar, lógico, mas você tem no teu negócio, o teu business, você tem um passivo aqui e você tem um ativo líquido aqui de 250 mil reais. Você pode vender a qualquer momento. Então aqueles 100 mil, além dele me gerar 12 mil de lucro líquido, ele me gerou 250 de equity. Pessoal, quando você começa a entender esse pensamento, a tua cabeça, explode. Sim. Certo? A primeira coisa que eu falo para um mentorado quando ele entra na minha mentoria, Matheus, eu falo o seguinte: a primeira coisa que eu vou fazer na primeira imersão presencial é explodir tua cabeça. Depois eu vou explodir teu bolso. Por quê? Porque quando o cara entende isso, ele fala assim, peraí. Então, se eu tiver o canal de aquisição, se eu tiver marketing estruturado, se eu tiver vendas estruturado e uma boa área de sucesso do cliente e trouxer cliente aqui, olha isso, é surreal. E é só você entender, você tem que se perguntar, meu escritório vale 10 vezes o faturamento mensal? Vale. Tá bom? Vale. Porque tem compradores para isso, acredite nisso. A não ser que o teu negócio seja tão ruim em termos de rentabilidade, porque é isso, né? Se você passar para mim o teu escritório, eu vou analisar e vou falar assim, bom, a tua precificação tá horrível. O teu tipo de cliente. Quer ver uma precificação horrível? Eu cruzo com vários contadores que eles fazem contabilidade de farmácia, de mercado, de padaria. Sim. A farmácia, a padaria, sei lá, fatura 300 mil reais. Ele cobra 750 reais. Esse cara eu não quero nem perto de mim. Eu teria que cobrar pelo menos 3 mil reais nesse cara aí. Pelo menos 1% da receita. Pelo menos 1%, porque esse cara dá um trabalho gigantesco. Se for fazer a contabilidade dele, cara, é um trabalho gigantesco. Então, fiscal também bastante trabalho. Total, fiscal, faz, DP, tudo. Então qual é o teu perfil de cliente? Então, quem vai comprar o teu escritório vai analisar. Mas se você tiver uma carteira com rentabilidade ali de 30%, você vende por 10 vezes aqui. O meu perfil de cliente é altamente vendável. Imagina, qualquer um quer comprar o meu perfil de cliente. Você entende? Então, qual é a tua estratégia? Qual é o teu jogo? Por que você quer uma indústria que depende do teu atendimento e não tem equity? O cliente depende de você. Se você for embora, se você vender para mim, o cliente vai embora. Sim. Se o teu escritório está concentrado, 50% do teu faturamento está no único cliente, não vale nada o teu escritório, vale só os outros 50%. Eu não quero esse cliente aqui que tem 50% de concentração. Estratégia de negócio. Então é isso que a gente fala. Não concentra o teu faturamento. Entendeu? Você tem que diluir, pulverizar teu faturamento para não ter risco de negócio. Mas a orientação da turma, no geral, né? Eu acho, e aí
você traz isso de uma maneira muito clara, muito brilhante, né? Quando eu começo a olhar para esses outros aspectos, eu diria que é o momento que eu começo a tirar o crachá de contador, que eu tô a fim de, talvez eu vou falar dessa maneira, tá? Uma grana um pouco maior ali no final do mês e começo a olhar para business, começo a olhar para equity, começo a olhar para valor de mercado. Talvez seja no momento da transição do cara que é, entre aspas, aquele empreendedor mais raiz ou autônomo, para esse contador CEO, eu diria que é isso, porque a orientação de gestão do negócio passa a ser outra. Então antes, nossa, que legal, esse cliente vai me pagar 30 pau e, meu, que bacana, se ele me pagar 30 pau, quer dizer que eu vou conseguir ter X a mais ali no final do mês, posso aumentar minha retirada, meu prolabore, que isso muita gente não pré-fixa, né? Então vai flutuando. A partir do momento que você me fala que eu tomo a decisão de fazer meu negócio ter valor de mercado, a orientação vira outra. Esse cara que é 30 pau, mas que vai me sugar, começa a não ser interessante pro negócio. Então, muda muito da mentalidade, né? Essa orientação pro negócio gerar valor, né? Vamos lá. Você sabe por que eu criei o perfil do contador CEO e isso se tornou um movimento muito forte? Porque é o seguinte, quando eu olhava a maioria dos escritórios de contabilidade, os contadores, os sócios, eles estão focados em contábil, fiscal, DP, societário e um pouquinho de financeiro. Uhum. Então, ele deveria ser o CEO, mas está focado em uma caixinha que ela se chama operação e talvez uma caixinha chamada financeiro aqui. Tá. Cadê a caixinha de tecnologia? Cadê a caixinha de recursos humanos? Cadê a caixinha de vendas, a caixinha de sucesso do cliente e a caixinha de marketing? Uhum. Porque se você é um CEO, você tem que olhar todas as áreas da tua empresa. Exatamente. Certo? Não existe empresa sem venda. Se você não vende, você não cresce, você vai morrer. Não existe empresa sem marketing. Você precisa ter o teu branding, teu posicionamento, a tua estratégia, os teus canais de aquisição para você gerar ali os seus leads, entendeu? Não existe empresa sem gestão de pessoas. O cara que tem mais de 5 funcionários já tem que se preocupar com gestão de pessoas. Se o cara tem mais de 20, ele tem que ter uma área de RH ali para começar a trabalhar a gestão de pessoas. Hoje, a grande dificuldade de todos os contadores é contratação. Total. O cara tem um problema gigantesco em contratar, certo? Então, cadê a caixinha? Cadê a caixinha de sucesso do cliente? Mas o que é isso, sucesso do cliente? É uma área que transcende qualidade, que transcende atendimento. É uma área focada em redução de churn, redução de perda de cliente, aumento de receita vendendo novos produtos, aumento de relacionamento e transformação de marca do teu escritório, transformação de branding. Porque quando você começa a se relacionar, aquele cliente que teve um bom onboarding na chegada dele, ele vira um advogado da tua marca. E aí você criou uma marca. Cara, olha, o onboarding que eu tive, eu entendi o que o Matheus faz. Que legal, Matheus. Foi fantástico isso daqui, cara. Já me passou um cartão de visita diferenciado. Sabe como é que era o nosso onboarding? Cada área mandava um e-mail frio que não explicava nada e que o cliente não lia. Tenho certeza que muitos aqui também fazem esse onboarding. Era churn. Entendeu? Era churn. Então, cara, isso é que muda. Então, o CEO hoje, ele olha áreas estratégicas e também pode olhar a operação. Mas se ele dividir os percentuais ali, ele vai olhar 10% da operação, 15% da operação, 10%, 15% marketing, 10%, 15% venda. Mas ele tem que olhar RH, ele tem que olhar tecnologia. Todo mundo adora tecnologia, mas você está olhando de verdade tecnologia? As pessoas têm vários softwares de tecnologia e usam 10, 20, 15%. E posso fazer um comentário dentro disso, Rogério, que eu acho que é um problema? A galera olha muito tecnologia como final, e não é. Tipo assim, o contador ele vai contratar a tecnologia a fim de resolver um problema e ele vai atribuir a tecnologia à resolução desse problema. Isso é um erro. Tem um livro aqui, esse livro aqui, ó, Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer, que é um livro que eu e toda a liderança, né? A liderança foi carinhosamente convidada a ler esse livro e todo mundo leu junto. E esse livro é a base, né, de gestão, né, da maior parte das empresas que a gente vê no mercado. Sempre que existe uma palestra sobre gestão e liderança e desenvolvimento de negócio, esse livro é citado. E ele coloca a tecnologia como o último pilar, né? Basicamente, o livro do Jim Collins é uma pesquisa, um grupo de empresas que é estudado nos Estados Unidos e fala, cara, em 20 anos, esse grupo de empresas aqui, que são desses mercados, cresceu muito acima da média que outro grupo de empresas dos mesmos mercados. É tipo assim, cara, é disparidade, assim. Cara, esses caras saíram do mesmo ponto de partida, mas 20 anos depois, esse cara tá aqui, esse cara continua aqui. Aí eles vão estudar. É maravilhoso o livro. E ele fala, cara, de todos os fatores, eles criam lá um playbook. A última coisa do playbook, aceleradores tecnológicos, tecnologia. É a última coisa. Só que aí quando eu vou conversar com o controle, ele fala assim, não, cara, eu tô com um problema de marketing mesmo, mas eu contratei o RD Station, agora vai resolver. E não vai, cara. Não resolve. Porque o RD Station, ele é ferramenta, ele é meio. Então assim,
Tudo processo, estratégia, você falou muito. Tudo isso vem antes, ferramenta para dar tração, é o fluido para você conseguir deslizar, mas não é para ser o final. Todo mundo que tá ouvindo a gente aqui tem sérios problemas com a tecnologia, sabe quando? O contador vai na feira lá, e aí ele vê uma tecnologia que o vendedor falou que vai mudar a vida dele, ele compra a tecnologia, volta da feira, volta para a cidade dele, ele fala, agora a gente vai revolucionar o escritório, e aí parte para a implantação. Ninguém implanta a tecnologia dele. Por quê? Porque ele não tem um problema de tecnologia, ele tem um problema de gestão de pessoas, ele tem um problema de liderança. O problema não era de tecnologia, o problema é de gestão de pessoas. Então é o que você falou. Antes de eu ter a melhor tecnologia, eu tenho que saber como é que eu estou lidando com essas pessoas. Mas aí, cada um está na tua caixinha ali, certo? E o contador precisa se posicionar, ele precisa colocar esse chapéu de CEO e realmente olhar todas as caixinhas do negócio dele de forma estratégica. Só que hoje ele não consegue, por quê? Porque ele está preso na operação. Ele está 100% na operação. A gente se pergunta lá dentro da empresa, você é um empresário contábil ou você é um bombeiro? Porque você está o tempo todo apagando incêndio. Se você está o tempo todo apagando incêndio, você não é contador, você não é empresário de contabilidade, você é um bombeiro. E aí, se você está 100% na tua operação, você não é um empresário de contabilidade, você só é o funcionário mais caro. Parabéns, o teu prolabore se transformou num salário. Então, você tem que sair disso, começar a estruturar o teu time, estruturar o teu projeto, começar a delegar ali aquelas funções que você não precisa fazer, que não são estratégicas, para você começar a se posicionar como um estrategista. Conforme você vai se posicionando como um estrategista, a tua mentalidade vai mudando, cara. Sim. A tua mentalidade vai mudando. Você vai começando a entender, peraí, cara, deixa eu entender aqui, quem são as empresas do mercado que estão crescendo? O que elas estão fazendo? Quais são as empresas que estão fazendo marketing de verdade que está dando tração? Se eu entrar nesse mercado, faz sentido para mim ou não? É um oceano azul ou é um oceano vermelho? Hoje, o mercado que eu estou operando para empresas do Simples Nacional, com ticket baixo, se eu quero fazer muita aquisição via Google, é o oceano vermelho. Sim. Eu vou competir com contabilidade online, que tem um preço menor do que eu, e quem está entrando hoje vai muito pelo preço. Se o cara vai buscar no Google, ele vai pelo preço. Ele olha lá no Google, tem 10 empresas, as 10 estão dando abertura gratuita, as 10 estão dando certificado digital gratuito, as 10 estão dando um monte de coisa gratuito, e eu sou o único que quero cobrar lá R$600 pro cara fazer uma abertura. Ele vai falar, você tá louco, né? Você tá fora do mercado, entendeu? Sim. Então, qual é o jogo? Sim. Qual é o jogo que você quer jogar? Então, o contador tem que entender isso. Se ele tá focado na estratégia, ele começa a analisar como ele vai posicionar a empresa dele. Quais são as soluções que ele vai oferecer, entendeu? Então, você só consegue se diferenciar hoje quando você entende muito bem o negócio do teu cliente, certo? Então, como eu entendo muito bem o negócio de contabilidade, eu consigo me diferenciar. Eu consigo ficar falando por 6 horas aqui com você só sobre rentabilidade de escritório de contabilidade. O passo a passo de todos os parafusos que você precisa apertar para você melhorar a tua rentabilidade. Todos, cara. Todos os parafusos. E marketing e vendas é o último. Mas sucesso do cliente é um dos primeiros. Gestão de pessoas é um dos primeiros. Sim. Tecnologia é um dos primeiros. Processo é um dos primeiros. Então, marketing e vendas é o último. Porque a ideia do contador é, cara, eu preciso vender mais, eu preciso vender mais, eu preciso vender mais. Não, cara. Você precisa entender o teu negócio. Então, vamos ver se é venda mesmo que você precisa fazer. Porque, de repente, se a tua margem é de 10%, 15%, se você colocar mais cliente ruim do jeito que você tem aí, você só vai aumentar a margem de 10%, 15%. E aí você vai trabalhar muito e ganhar pouco. Cara, a gente tem um escritório que a gente conhece no mercado contábil e os caras faturavam R$1 milhão e dava 15% de lucro líquido. Tá. Mas por quê? Porque o cara fatura muito, tem muitos clientes, mas dá 15% de lucro líquido. Eu tenho empresas do digital que faturam 300 mil e dão 150 mil de lucro líquido. Então, são empresas com trabalho menor, que o cara nem precisa ter na operação. O risco, não. Risco, cara, aí você falou tudo. Risco quase zero, certo? Com a mesma proporção. Por quê? São negócios diferentes. Um focou no perfil de cliente ideal, o outro pegou tudo. Eu vou pegar tudo que vem, grande, pequeno, e aí, cara, a tua operação começa a te consumir. Começa a vir multa para pagar, começa a ter um turnover de pessoas, você começa a pressionar as pessoas para trabalhar mais, e aí começa a dar burnout nas pessoas, entendeu? Teve escritórios de contabilidade grandes, famosos,
que perdeu quase o time todo de departamento pessoal, cara. Incrível, você vai falar, não acredito. Sério? Desse cara? Porra, cara, impressionante. Mas por quê? Porque tá lá, cara, ó, é muito cliente, é muita pressão, faturamento lá em cima. Quando o cara sai, vai para um outro escritório lá, contratou todo mundo, levou todo mundo. E aí se abre um buraco na tua operação, aí a rentabilidade vai lá para baixo de novo. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, antes de você pensar, quero vender, fazer marketing, né? Cara, será que você está analisando todos os aspectos da rentabilidade do teu escritório? Olha que interessante isso. Cada parafuso que você apertar hoje aí no teu escritório, você aumenta a tua rentabilidade. Nós estamos falando de um item. Rentabilidade, cara. Rentabilidade. Você entendeu? Então, é surreal. E rentabilidade não é lucratividade. Lucratividade é uma coisa, rentabilidade é outra. Certo? É surreal. Aí você vai falar assim, pô, qual que é a margem operacional que eu tenho que ter em cada escritório? Depende. Depende do teu perfil. Sim. É online, é digital, é consultivo, tá nichado, não tá nichado, atende todo mundo, atende lucro real, simples, presumido, terceiro setor. É surreal. Aí você começa a ter o quê? Benchmark. Então eu sei uma empresa online quanto que ela dá de rentabilidade, uma empresa digital quanto que ela dá, uma empresa consultivo quanto que ela dá, uma empresa que está pulverizada aqui atendendo todo mundo quanto que é normal de rentabilidade. Por quê? Porque eu vou avaliando. Então a gente vai mapeando. E no final são diferentes tipos, não existe, acho que necessariamente um certo e um errado, mudando de negócio. Não, imagina. Se dá pra fazer grana com vários tipos de modelos de negócio. Imagina. E acho que vai onde cada um se identifica mais, né? Ou o low hanging fruit, o que tá mais fácil pra você fazer. A maioria dos contadores que eu conheço que ganham muito dinheiro são aqueles focados no lucro real. Sim. Falar, mas Fameli, você não falou que não... Cara, mas é o business dele, ele sabe jogar aquele jogo, ele tem apetite para aquele risco. Para mim funciona da mesma maneira. Ele sabe o produto que ele entrega. O problema é você que não sabe jogar o jogo dele, querer jogar o jogo dele, você vai quebrar. Entenda qual é o jogo para você no teu momento. A barreira de entrada para atender lucro real ela é muito maior. O nível técnico ele tem que ser muito maior. Isso. E se você olhar os contadores que mais ganham dinheiro, os caras estão no lucro real. Isso é verdade. Entendeu? Tem mais oportunidades também. Aí né? eu vou te perguntar. Todo mundo faz uma pergunta para mim. Sabe qual que é a pergunta? Fameli, o que é melhor? Contabilidade online, digital ou consultivo? Atender o pequenininho, o médio, o grande? O simples nacional, o presumido ou o real? Então eu vou te falar o seguinte. Muita gente fala assim, olha, a melhor coisa é atender o lucro real, porque você tem mais margem, você gera valor para o cliente, você é mais consultivo. O cara do lucro real até ganha dinheiro. E eu conheci grandes escritórios de lucro real. Grandes. Faturando 40 milhões, 50 milhões, 60 milhões ano. Certo? Tem escritórios que faturam 100 milhões ano. Nenhum deles tem o valuation do Contabilizei. Nenhum deles tem o valuation do Contabilizei. Então você imagina o seguinte, o Contabilizei foi vendido agora um pedaço, né, para um investidor lá de fora que comprou a participação de um investidor deles por 700 milhões. Isso é informação divulgada, né? A gente não tem 100% dos números. Mas se o cara comprou ali 25%, 30% da empresa, é um valuation de 2 bi. Não tem escritório no mercado faturando 100 milhões que vale 2 bi. Não, mas a Contabilizei ela é listada, né? Eu estava vendo um relatório, um report em 2025 de empresas cotadas por ser unicórnio. Contabilizei é uma empresa que está nessa lista. B-Hub é uma empresa dessa lista. Então, mas aí, modelos de negócio, né? A gente vê que o modelo de negócio da contabilidade online, ela também é tão vantajosa quanto o de lucro real. Você vai ter players aqui, poucos players no lucro real que vão se dar muito bem, que o cara vai ganhar muito dinheiro, vai mostrar que está ganhando muito dinheiro, e você vai ter alguns players aqui do online que vai estar ganhando muito dinheiro. E você tem alguns players no digital que fazem muito dinheiro também. Então, qual é o teu benchmark ali? O que você vai querer fazer? E você tem que entender o que você gosta. O que você gosta? Por exemplo, onde você é competitivo. Eu não quero ser consultor das empresas, porque é um modelo que não escala, eu não tenho interesse nenhum nisso, zero de interesse nisso, certo? Eu só trabalho com negócios de escala, então eu não tenho interesse nisso. Agora, gera mais valor? Muito mais valor. Entendeu? Muito mais valor. Então, se você é um contador consultor, você gera muito mais valor por cliente, você aumenta teu honorário. Fato, tua hora vale muito mais. Porque você entrega valor, você trabalha junto com ele na estratégia dele, você trabalha no financeiro, no tributário dele, entendeu? Sim. Mas você troca o teu tempo por dinheiro. Não é o meu business trocar tempo por dinheiro. E nada errado com isso. De repente é isso que te faz vibrar. O que te faz... o que faz teu coração cantar? Sim. Né? O meu coração canta de outra forma. E o seu de uma forma, o meu de outra forma, e tá tudo bem.
Tá tudo bem. E você pode ganhar muito dinheiro tendo a sua hora mais valorizada. Ponto. É que para mim não funciona. Eu prefiro ter um escritório que me dá uma margem muito grande de rentabilidade e que se eu não tiver ali naquele escritório, ele funciona perfeitamente. Aliás, o meu escritório funciona melhor sem eu. Os meus sócios concordam com isso, né? Funciona muito bem, porque tá tudo organizado. É isso. Então, empresas feitas para vencer, aquelas que superam ali o fundador. Cara, muito bom, muito bom. A gente tá no final aqui do nosso episódio, espetáculo. Eu quero deixar uma última pergunta, um gancho, uma pergunta também, do meu ponto de vista aqui, que vai ser interessante. Eu não vi você falando muito sobre isso. Você é um cara, um verdadeiro camaleão, né? Sai de mercado financeiro, começa a empreender no mercado contábil. Hoje você é influenciador no mercado contábil. Hoje você faz um movimento no mercado contábil e falou hoje de IPO, que é uma coisa que eu já vi falando também em outros momentos. Cara, acho que talvez a grande mudança, não sei se você vai concordar comigo, é quando eu pego dois caras, eu vejo que vocês fazem muito essas postagens no seu Instagram. Quem era o Rogério Flameli e quem é ele agora. Eu vejo muito isso. Pô, o Rogério Flameli, CFO de banco, cara reservado, cara família ali, provavelmente com 100 exposições, no meu ponto de vista. E hoje você é um influenciador. Hoje você é um cara que compartilha lá teu café da manhã com teus pais, você é um cara que compartilha a tua academia, você é um cara que compartilha algumas conquistas suas. É uma mudança de personalidade, ou melhor, não é a palavra correta, é uma mudança de posicionamento que te vai proporcionar negócio, que vai te proporcionar vários outros aspectos, mas também que é uma característica muito diferente do cara executivo do banco, que sei lá, 15 anos atrás estava em uma outra posição. Como foi isso? Cara, qual a motivação? É pra todo mundo, que essa é difícil também, e o Rogério de hoje é esse cara que tá aqui conversando comigo. Qual que é a tua visão, né, sobre esse futuro? Pra onde vai caminhar o movimento Contador CEO? Pra onde vai caminhar você? Qual que é a representatividade que você vê, né, sua no mercado contábil mais pra frente? Pra gente caminhar aí pra finalização, essa bomba aí. Não, legal, cara. Seguinte, hoje, se você quer se posicionar nas redes sociais, rede social é humano para humano. Então você tem que humanizar a tua rede social. Foi difícil para você? Foi muito difícil, muito difícil, né? Teve um vídeo que eu gravei e postei, eu acho que foi no Instagram, e se eu não me engano estava na pandemia. Altair Alves vê meu vídeo rapidinho, ele vai dar risada na hora que ele estiver vendo isso daqui. Ele vê meu vídeo, ele me manda uma mensagem num áudio do WhatsApp e fala: meu amigo, eu senti o sofrimento na tua cara para gravar esse vídeo. Eu falei: Altair, putz, é verdade, cara. Eu tava muito, assim, apreensivo gravando o vídeo ali, mas eu já tava estressado e tal. Por quê? Porque, cara, a gente que tá no executivo ali, a gente não queria estar no palco, certo? E isso vai mudando conforme o mundo vai mudando. Então, hoje, se você se posicionar, se você quer crescer no digital, você precisa ter um posicionamento ali, certo? E a tua marca pessoal, ela tem um valor nesse posicionamento, certo? Então você tem que saber como usar ela, tá? Então a gente estava discutindo muito isso. Eu tenho um grupo de mastermind que a gente estava discutindo muito isso, sobre o valor da marca pessoal, né? De se posicionar ou não se posicionar, né? E não tem certo nem errado, tá? Só que eu vi o posicionamento como um atrativo dentro do mercado que eu queria. Por quê? Toda a grande empresa, ela precisa de um líder, certo? Então, para liderar esse movimento, eu tenho que me expor, obrigatoriamente. Não dá para você liderar um movimento onde você quer atrair contadores, onde você quer atrair parceiros, onde você quer atrair clientes, sem você se posicionar num mundo hoje digital. As redes sociais estão aí, elas estão provando isso, certo? Quanto mais tempo a gente demorar para sair para as redes sociais, pior. Eu vou te dar um exemplo, cara, simples. Eu já tinha negócio de contabilidade, eu já tinha a rede da ABS Partners, eu já educava contadores, eu tinha imersões presenciais, a gente tinha os nossos eventos ali. Quando eu ia, e aí eu tinha lá 10, 15, 20 mil pessoas me seguindo nas redes sociais e não era tão forte e não focava na rede social. E aí quando eu ia pedir um patrocínio, eu tinha uma dificuldade gigantesca. O cara: quem é você? Eu ainda não te conheço muito bem. Cara, e eu jogava o preço lá embaixo pro cara vir, conhecer meu evento, ver a qualidade, a qualificação dos profissionais, dos contadores, certo? Nosso nível de contador no evento, cara, é surreal. É um cara que tá focado em gestão e estratégia. E aí, o cara não dava valor. Gradativamente isso foi aumentando.
Então eu vou te falar, vou te dar um número aqui, tá? 90% das nossas cotas foram fechadas em 7 dias. Com um valor maior do que o que a gente praticou no ano anterior. Surreal. Como que isso pode? Por quê? Porque a marca Contador CEO hoje ela é mais forte do que ela era em 2024 e do que ela era em 2023. Você entendeu? Então, é isso. Esse posicionamento me traz mais valor. Esse posicionamento faz com que eu seja mais reconhecido. E toda vez que você gera valor através de educação e de conhecimento, o que acontece? O teu valor sobe. Sim. O teu valor sobe. Então você vai atrair mais público. E como a gente tem essa ideia de fomentar um grande grupo de escritórios de contabilidade, né, para se fortalecer num mercado que vai ser mais competitivo daqui a alguns anos, esse grupo precisa ter um líder ali. Então, por isso que eu me posicionei. Não senti muita diferença. Foi difícil. Hoje é fácil, né? No passado era muito mais difícil. Quem a gente conhece hoje vê que você é um cara que parece que tranquilo. Nasceu fazendo isso. Isso. Hoje é mais tranquilo. Mas eu posso te falar, a gente vai fazer um podcast daqui a um ano e você vai achar que, cara, eu nasci realmente para isso. Porque daqui a um ano vai melhorar 10, 20 vezes a minha performance em rede social. Certo? Eu criei um grupo que a gente só fala de performance de rede social, legal, de mentoria, de escala, de produtos, chama Elite. Então, são contadores que querem se posicionar como referências nos seus mercados. Você falou que você criou esse grupo, tal. Para você, qualquer contador hoje pode ter o mesmo resultado do Rogério. Qual que é a sua opinião sincera sobre isso? Total. Falando de redes sociais. Falando de redes sociais... Porque isso tem um pouco do... Você é um cara que se comunica muito bem. Nem todo mundo se comunica muito bem, no meu ponto de vista. Mas eu tô melhorando ainda. Eu sei, mas você entende que eu tô querendo dizer, não é nem necessariamente isso. Eu tenho uma autocrítica muito forte. Mas você tem, tudo bem que você pode ter uma autocrítica, mas você tem uma predisposição. E aí você sabe, cara, você tem contato com milhares de contadores. Nem todos os contadores você vê uma predisposição, às vezes como a tua, pra isso. Mesmo que você tenha que se lapidar, tá certo, todo mundo tem, né? Mas você tem uma predisposição talvez maior que alguns. É um conselho recomendável pra todo mundo deveria estar nesse momento se posicionando nas redes sociais. Qual que é o seu ponto de vista? Eu acho que sim. Tá. Eu acho que sim. Eu acho que o posicionamento na rede social é uma coisa positiva, principalmente para o contador, tá? Eu vejo esse ponto. Precisa se posicionar na rede social para fazer dinheiro no mercado contábil? Não. Tá. Eu posso citar 10 escritórios gigantescos que os contadores não se posicionam. Tem escritório que acabou de ser negociado por uma fortuna de milhões de reais que os contadores não se posicionavam. Ninguém sabe quem é o dono, é meu amigo. Eu também conheço muitos assim. Mas que não precisa, certo? Porque tem outras estratégias de captação, tá? Agora, depende do teu tamanho, depende de quanto dinheiro você tem para investir, depende da tua estrutura, de como você quer fazer. Talvez seja um caminho mais fácil para você se posicionando, entendeu? E aí tem um formato para isso, tá? Não adianta só entrar lá no Instagram e fazer um Reels que ninguém vai ver. Tem que ter estratégia. E aí, cara... Posicionamento na rede social é estratégia. Se você não for intencional ali, esquece. Só tá perdendo tempo. Eu vejo milhares de contadores perdendo tempo na rede social. Ele fala e não fala para ninguém. Entendeu? Você tem que ter uma estratégia ali na rede social. Você tem que ser intencional. Sim, perfeito. Dá uma dica aí final pra turma, cara. Foi muito fera, hein? Deixa eu só recapitular aqui antes de eu passar a bola pra você. Normalmente eu faço isso depois, mas vou fazer antes. Cara, você falou sobre um grande aprendizado, né? Reaprender gestão, né? Em função de toda aquela mudança, né? Do banco versus escritório, cenário, né? De uma empresa menor. A gente falou bastante aqui sobre uma coisa que eu defendo muito, que é que todo contador deveria saber com clareza quais são os atributos competitivos do seu negócio. Por que o cliente dele deveria fechar com ele, não com o outro. E a gente sabe que isso não é uma realidade, né? Você didaticamente aqui fez uma conta de CAC LTV. E por que faria sentido pegar 100 mil reais emprestado com o Rogério Famelli e investir em marketing digital, desde que você detenha CAC LTV, não só investir em marketing digital, mas qualquer outra estratégia que vai te proporcionar clientes, né? E aqui a gente falou sobre essa migração, né, cara, de executivo, empresário, influenciador. Cara, muita coisa fera, né? Eu tenho certeza que esse episódio vai ajudar muito quem nos assistiu, Rogério. Qual que é a dica final aí pra turma? E principalmente, o cara que quer fazer parte da ABS, o cara que quer fazer parte do CCX, que a gente vai estar junto aí este ano. Conta aí quem te acha, como te acha. Boa, dá um recado final aí pra boa. turma, cara. Bom, rede social, @contadorceo, CEO, certo? Então você pode me procurar lá no Instagram, tem muito conteúdo lá onde eu ajudo contadores, todos os dias a gente posta conteúdos de qualidade lá, de valor. A minha dica final é o seguinte: parte do pressuposto de você, primeiro, acreditar em você,
Tá. E depois acreditar no teu negócio. Muitos contadores, eles estão tristes com o negócio de contabilidade. Sim. Por quê? Porque tem uma concorrência chegando, ele não consegue captar novos clientes, ele não consegue desenvolver tecnologia, não sobra dinheiro para ele, é pouco lucro, ele não tem liberdade. Então, você precisa começar acreditando em você, que você é capaz. O mindset de crescimento fala muito disso. Né? Você tem que ser capaz de superar os obstáculos, você tem que ser capaz de aceitar as críticas, você tem que focar em pessoas que estão crescendo. Então, o que eu falo? Para você buscar novos ambientes. Então, se você vai no CCX, o que você vai encontrar no CCX? Novos ambientes. Então, nesses novos ambientes, eu encontro novas pessoas. Com essas novas pessoas, eu obtenho novos conhecimentos. Com esses novos conhecimentos, eu posso tomar novas ações que vão gerar novos resultados. Então, a tua mudança parte exatamente do ambiente que você vai estar. E o meu convite é para você. Vem para o CCX, Contador CEO Experience. A gente vai falar de gestão e estratégia, tudo sobre o mercado contábil. Todo mundo está palestrando lá, o objetivo final é ajudar contadores a tracionar crescimento, certo? Lá você vai ter o ambiente certo, com as pessoas certas, com o conhecimento que você precisa para tomar novas ações dentro do teu escritório e tracionar teu resultado, certo? E se você precisar de alguma ajuda, me chama lá no Instagram que eu estou à disposição para te ajudar. Excelente, cara. Muito obrigado para você que assistiu esse episódio aqui até o final. Cara, se assistir esse episódio até o final aqui, não deixar um like nesse vídeo aí é brincadeira, hein? Se inscreve no canal, dá um like no vídeo, pega esse vídeo aqui e compartilha pro teu sócio. Manda para ele lá, porque eu tenho certeza que vocês vão gerar insights, discutir aí no almoço, no escritório, sobre esse episódio de hoje. Rogério, muito obrigado. Foi excelente, foi no altíssimo nível conteúdo e nos vemos na próxima. Boa.